Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física, e na aula de hoje vamos dar início às nossas aulas sobre campos magnéticos, tá? Lembrando que essas aulas são voltadas para o curso de Física 2 de nível superior e o livro-texto adotado é o Fundamentos da Física, volume 3, tá? O HALDE, tá bom? Então, para a gente entender campo magnético, a gente precisa começar a entender quais são as fontes de campo magnético, tá? Então, o campo magnético, ele pode ser gerado basicamente a partir de duas coisas, né? Fundamentalmente. O campo magnético ele pode ser gerado por um ímã permanente, né? A magnetita, né? E ele pode ser gerado por uma carga elétrica em movimento, né? É, Partículas carregadas em movimento, né? As partículas carregadas em movimento é, gera o conceito de corrente elétrica, tá? E esse fato experimental foi observado por Oster, né, no seu experimento, em que quando ele ligava um circuito, né, e aí a corrente passava por um fio condutor próximo a uma agulha, né, uma bússola, a bússola sofria uma deflexão e, já sabia do que a bússola se orientava através de um campo magnético. Então, é, ele descobriu que é, a, a corrente elétrica também gerava um campo magnético, tá? Por curiosidade, tá? O nome magnético, né? O termo, né? Magnetismo, é derivado do nome Magnésia, tá? Que é uma região situada na Grécia, tá bom? E onde foi encontrada, né, os primeiros ímãs permanentes, né, a magnetita, tá certo? Então, tudo isso está atrelado e essas são fontes de campo, né? A Terra também é uma grande fonte de campo magnético, né? Que e aí devido ao movimento dos portadores de carga dentro, né, no seu interior, ele gera esse campo magnético. Tranquilo. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender, e a gente vai tentar entender, é que todo campo ele tem como uma forma de visualizar ele através de uma força, né? Então, a gente vai tentar entender aqui, através de analogias, do campo gravitacional e do campo elétrico, tentar explicar, definir o campo magnético. Então, para o caso do campo gravitacional, a gente tinha a nossa fonte de campo gravitacional, a massa, né? Beleza? E, e a massa, tá certo? Quando estava sob a ação de um campo, ele sofria uma força gravitacional que era do tipo força-peso, né? Fg igual a mgzinho. Desculpa, aqui tem um vetor, né? Então, onde esse gzinho ele faz o papel do campo gravitacional, tá? Então, a fonte de campo gravitacional a massa vezes o seu campo dava a força. Para o caso elétrico, a gente viu, né, que a fonte de campo elétrico era a carga elétrica, né, o Qzinho, que a ação do campo era a força elétrica, e a gente viu que a força elétrica era Q vezes E, beleza? Q vezes E, análogo ao caso gravitacional. Nesse caso, a massa é sempre positiva, já no caso da carga, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se a gente fosse pensar assim, no caso magnético, né, a fonte seria uma corrente, e aí você faria uma força sobre essa corrente, e você poderia pensar que a força seria a corrente vezes o campo, por exemplo. E aí é que tá. A gente não pode definir isso, tá? Então a gente não pode definir que a força magnética seria só a fonte vezes o campo, tá? Porque a fonte, né, do campo elétrico e do campo gravitacional,
você consegue ter polos, né, monopolos, né? Você consegue separar uma quantidade de carga positiva, uma quantidade de carga negativa. A massa, você consegue ter uma quantidade de massa. Então você tem monopolos. No caso do campo magnético, você não consegue separar polos, né? E aí, por convenção, né, deveria ser chamado positivo e negativo, que isso já lembraria a carga elétrica, a gente chama de norte e sul, né? O monopolo norte e o monopolo sul, por exemplo, né? E você não consegue separar o norte do sul, né? Esse é um dos princípios do magnetismo. Se você pegar um ímã, ele vai ser sempre um polo norte e um polo sul. E se você quebrar, ele vai continuar tendo um polo norte e um polo sul, tá? Mesmo que você quebre infinitamente, você vai continuar tendo um polo norte e um polo sul, pois é comprovado, tá? Até hoje, tá? Até pouco, embora tenha sido imensamente buscado, não foi encontrado ainda monopolo, tá certo? Magnético, tá certo? Beleza? Tranquilo? Então, como é que a gente tem que tratar? Então, já que a gente não tem um monopolo magnético para definir um campo, a gente tem que encontrar o campo em termos das forças exercidas, obviamente, em uma partícula, através de experimentos, tá bom? Então, como é que seria a força? Opa, desculpa, fazer demais aqui. Como é que seria a força? Tá? Como é que seria a força magnética sobre uma carga em movimento, né? Então, a força magnética, assim como também a lei de Coulomb, ela é totalmente experimental, beleza? E aí, imagine o seguinte, imagine uma situação em que eu tenho aqui um campo magnético, que a gente representa pela letra B, e eu coloco uma carga, tá certo? Com uma certa velocidade e formando um ângulo de θ com o campo magnético, tá certo? Essa carga tem que estar em movimento para a gente exercer a força, porque experimentalmente é percebido que se você coloca essa carga em repouso, você não vai ter uma força magnética atuando. Então, o que foi observado experimentalmente? Então, foi observado experimentalmente que se a carga é colocada em repouso, não tem força magnética. Outra coisa que foi observada é que se você coloca a carga em movimento, a força vai ser diferente de zero, tá? Desde que, tá? Calma, desculpa. Desde que a velocidade não seja paralela ao campo magnético, né? Tá certo? Então, se você coloca uma força, uma velocidade diferente de zero, né? E não paralela ao campo, você tem uma força magnética e percebe que a força magnética é proporcional à velocidade. Outra coisa que percebeu foi que quando a força magnética ela aumentava se você aumentasse a carga, né? O módulo da carga aqui. Então, se você coloca uma carga maior, ela vai em movimento, obviamente, vai também sofrer uma força maior. Se você colocasse uma carga menor em movimento, ela ia sofrer uma força menor. Então, a força magnética ela era proporcional à velocidade que você colocava na carga, era proporcional à carga, e a força magnética ela era sempre perpendicular tanto a B quanto a V, beleza? Então, nesse caso aqui, suponha que V e B estão no mesmo plano, tá? A força magnética ela vai ser sempre perpendicular. E ela é sempre perpendicular como? Aí você tem que usar a regrinha da mão direita, porque ela é sempre perpendicular ao V vetor B, tá certo? Então, nesse caso, como o V está para a direita, pela regrinha da mão direita, V vetor B vai dar um vetor velocidade aqui, um vetor força magnética aqui para baixo, ok? Então, essa força magnética aqui para baixo surge quando você coloca o campo. E aí, se a gente juntar essas informações, ó, que a força é proporcional a V, é proporcional à carga, e ela tem que ser sempre perpendicular a B e a V. Então, para garantir que ela é perpendicular, a V e a B simultaneamente, sugere que tem que ter um produto vetorial entre os dois, ok?
e igual ao produto de tudo isso, né? Então, assim, como eu falei, né? Se for perpendicular, se for paralelo, se você jogar paralelo, a força magnética também é zero, né? Então, e aí mais uma vez sugere que tem que ser perpendicular a B e a V simultaneamente. E que se B e V for paralelo é zero, isso aqui sugere o produto vetorial. Então, experimentalmente ficou determinado que a força magnética, né, através de aplicada em uma carga em movimento, ela é dada por vetor força magnética é igual a Q V vetor B, tá bom? Esse V vetor B vai dar a direção que F atua. Note que, como é um produto vetorial, se você quiser um módulo seria o módulo de V vezes o módulo de B vezes o seno de θ. E aí note que se for paralelo, o seno de zero é zero. Então não tem força magnética. Se ele for perpendicular, né? Se você tem a força máxima, tá certo? E que é QVB, tá bom? E o sentido você vai pela regra da mão direita. Note que se a carga for positiva, dá o próprio sentido do produto vetorial. Se a carga for negativa, vai dar o sentido oposto, né? Beleza? Então, isso é importante, tá? Lembrar que força magnética, a sua unidade é em Newton, né? E o campo magnético, tá? Ela é dada em Tesla, tá bom? No SI. Então, B é a definição do nosso campo magnético. Se você quisesse calcular, é só mudar isso, né? Que o B seria o Fm QV seno de θ, tá? Então, essa seria a nossa definição, né? O QV, né, que daria o sentido dessa fonte, nesse caso aqui, tá? Então, a unidade de campo magnético é Tesla, no SI, ou usualmente também de Gauss, tá certo? Lembrando que um Gauss, um Tesla, equivale a 10 a quarta Gauss. Só para você ter uma noção dessa definição de Gauss, é que o campo magnético da Terra ele é definido em Gauss, né? Que é 1 Gauss. Então, o Gauss é definido a partir do campo magnético da Terra, que equivale a 1 Gauss. Tá? Só para você ter noção, um ímã pequeno ele tem em torno de 100 Gauss, ou seja, 10 a menos 2 Tesla, né? Beleza? E 1 Gauss equivale a 10 a menos 4 Tesla. Tranquilo? Dúvidas? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, me procura nas minhas redes sociais, lá, segue lá no Instagram, @prof. Mário Rocha. Não esquece de comentar, compartilha com os amigos aí se gostou. E eu vou parar por aqui para na próxima aula a gente vai dar sequência aos conceitos de, de campo magnético, tá certo? Então a gente ainda tem muito o que falar, a gente ainda vai falar sobre como é a força magnética no fio, né? Como é o, o campo magnético através de das fontes, sim, a carga em movimento, né? Como é que é a trajetória, né? Porque como ele vai sofrer uma força aqui, ele vai descrever uma trajetória, como é que é essas trajetórias, enfim. Então, falou, valeu, fui.